What, when, where, who, why, how. Somebody give me what I want now. Hello! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diálogo. A conversação se baseia muito em diálogo, mas os diálogos se baseiam em algo muito mais simples do que uma conversa que a gente vê num filme, ou que a gente lê num livro, ou que a gente tem na vida real. Para ser bem sincero, todo diálogo se baseia primariamente em uma pergunta e uma resposta. Quando isso acontece, nós podemos dizer que temos uma conversa. Pois bem, para a gente começar a falar sobre conversação, a gente precisa tocar no ponto-chave, a forma de perguntar. No inglês, assim como no português, nós temos diversas palavras que dão a conotação de perguntas. E é a forma como nós vamos utilizar elas interrogativamente que vai gerar a conversa. Então, para a aula de hoje, nós vamos estudar o que é chamado de the W-Wage, que é os WH, as palavras que correspondem a perguntas. What, when, where, who, why, how. Essas são as 6 palavrinhas que vão demonstrar pergunta. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. O what é a palavrinha que vai demonstrar o quê. O quê? O quê? What vai ser a palavra que a gente vai usar para isso. Por exemplo, what is this? This is a pen. O que é isso? Isso é uma caneta. É com o what também que a gente vai ter uma das nossas expressões mais comuns e mais faladas na língua inglesa e que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. What's up? Pois é, WhatsApp foi uma boa piadinha para um aplicativo em que as pessoas conversariam, porque existe em inglês uma expressão chamada What's up, U-P. E esse WhatsApp, ele quer dizer basicamente, como é que tá? Fala comigo. E aí, quais as novidades? E mais um monte de outras coisas. É especificamente uma expressão muito usada. Então não interessa muito a etimologia exata de uma tradução literal, e sim o sentido que ela vai estar dando para a frase. Pois bem, com o what, a gente tem uma vasta gama de possibilidades de perguntas para poder estar colocando na nossa conversa. E a gente entendendo que quando alguém vira para a gente e pergunta, what time is it? Ele está falando sobre que horas são, você consegue se comunicar muito melhor. Seguindo em frente, when. O when significa quando. When is it gonna arrive? When is that gift gonna come here? When are you gonna take something and do something about your life? Para esse tipo de coisa, a gente tem o when, que é muito utilizado tanto quanto em português. Sabe quando a gente pergunta alguma coisa para alguém, perguntando quando algo vai acontecer, ou quando ela vai chegar por aqui, ou quando ela vai tomar um jeito na vida dela? Então, é sobre isso que o when está se referindo. A nossa terceira palavrinha é where. O where significa onde, e é extremamente relevante quando a gente está numa conversa, porque para a gente saber onde a gente vai encontrar alguém, onde a gente deve estar em tal momento, onde a pessoa está nesse momento, a gente vai usar muito o where, e é muito importante a gente entender isso. O where com WH tem uma grande diferença para uma outra palavrinha bem parecida, o were, que é com W-E-R-E, sem o H, que quer dizer uma outra coisa completamente diferente. Por isso é muito importante a gente entender essa diferença na etimologia e na forma de falar, porque em tese o H é mudo, então as duas palavras poderiam ser ditas da mesma forma, where, só que a gente tem where, were. A diferença na pronúncia é que vai mandar na hora que eu estiver ouvindo e vai me fazer entender do que é que exatamente essa pessoa está falando. A nossa próxima é who. Who. Who é a palavra para quem. E não deve ser confundida com woohoo, nem pensar. Quando a gente usa o who, a gente está perguntando quem. Quem é essa pessoa? Quem é que vai me atender? Quem é que vai pagar essa conta? Pois esse tipo de conversa sempre vai ser acompanhado da palavra who. W-H-O. Percebam uma coisa muito interessante, que o O nessa palavra tem o som de U. E quando a gente vai usar ela, a gente precisa entender essa diferença. Porque se eu chegar para alguém e falar, who is this? Porque tá com O, ele vai ficar sem entender o que diabos eu tô dizendo, ou vai achar que eu tô querendo cantar uma música meio... Let's go! A nossa próxima palavrinha é why.
E antes de eu explicar o que ela quer dizer, eu tenho uma curiosidade. Em meados do século XIX, os ingleses vieram para Minas Gerais. Foi no tempo da colonização. E dizem as más línguas que de tanto ouvir os ingleses falando uai pra cá, uai pra lá, uai pra todo lado, a gente acabou pegando a mania. E é por isso que aqui em Minas a gente fala uai. Dá pra acreditar? Pois o uai quer dizer por quê. Diferentemente do Brasil, em que a gente tem 4 porquês, porque junto, porque separado, porque com acento, porque separado com acento, e a gente tem vários motivos para poder usar cada um, em inglês é uma palavra só. A única diferença que o why vai ter para os outros é que ele não vai servir para resposta. Diferentemente das outras palavras que a gente vai usar tanto em perguntas, quanto em afirmações, quanto em negações, o why a gente só vai usar nas perguntas, nas frases interrogativas. Para responder o why, a gente vai usar a palavrinha because. Why? Because it is. Porque sim. E a nossa última palavrinha é o how. How come? How. How é a nossa última palavra e ela quer dizer como. Como assim? Exatamente. Você entendeu direitinho. Para a gente falar como algo acontece, a gente vai usar o how, que diferente de todas as outras 5, não começa com o W e por isso que o time se chama WH. E aí você vai ter o H-O-W. Agora, diferente do who, W-H-O, em que o O tem som de U, nesse caso, o O tem som de A. How. I don't know how, mas é assim. E é exatamente essas palavrinhas que a gente vai usar para fazer perguntas e que a gente tem que sempre ter atenção na nossa conversação em inglês para saber para onde é que a conversa está indo. Então, galera, por hoje é só. Não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal e se você é aluno da turma de inglês da Especialize, não deixe de fazer os exercícios que estão na descrição do vídeo, tá certo? A gente se vê na semana que vem para mais uma aula de English Specialize. Beijo!